Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Antes de nós iniciarmos o nosso culto do Evangelho desta manhã de segunda-feira, eu quero aqui iniciar parabenizando. Coincidiu hoje, é o aniversário da nossa querida irmã Maria Auxiliadora, que está presente assistindo aos nossos trabalhos, e eu envio um abraço caloroso, fraternal, lembrando os nossos encontros no Grupo Espírita Casa de Guará, que ao encerramento, a saudação mútua era com a transmissão das energias de cada um de chakra cardíaco a chakra cardíaco. E para comemorar esse dia, Mara, nós colocamos aqui, olha, a nossa esquerda aqui, está bem aqui, ó. Você pode ler aí o que está escrito, dá para ler sim. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. O melhor lugar no mundo é dentro de um abraço. E é esse lugar que eu desejo para você nesta manhã. Nós vamos então começar a nossa atividade de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, nos itens 1 e 4. Conhece-se a árvore pelo fruto. É o número 1, o item. E o item 4, missão dos profetas, ou missão dos médiuns. Esses itens são identificados como base de estudo pela nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que trata do capítulo, comentando o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela dá o título de mediunidade, a partir da página 177. Então, nós vamos começar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. É o capítulo número 21, itens 1 e 4. O item 1, conhece-se a árvore pelo fruto. E o item de número 4, missão dos profetas. Portanto, nós vamos começar lendo o item de número 1. E vocês vão nos acompanhar, porque realmente é um item lindo, lindo, lindo. Jesus faz uma forma de avaliação prática, objetiva, para todos os tempos da humanidade. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas ruins do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isso aí está em Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 45. Vamos então agora ao Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, a partir da página 177. A nossa irmã Clédina, certo dia me lembrou, Maria, gostava tanto quando você dizia a página, porque eu acompanho com o livro de Joana da mão e vou seguindo realmente os parágrafos que você lê, que você comenta. Então é isso que nós vamos fazer a partir de hoje, em homenagem à nossa querida irmã Clédina e outras irmãs também, Cristiane, que também ficava à frente acompanhando com o livro quando nós tínhamos as nossas reuniões ao vivo, lá, presença toda, auditório repleto, ouvindo o Evangelho. E ela começa dizendo, o discurso de Jesus, nesse tópico que foi lido, atingia mais profundidade, rumando para o infinito, com o objetivo de consolidar os seus ensinamentos e exarar condutas lúcidas em relação ao futuro. Reconhecendo Jesus, aí, olha, vamos olhar, é na página 178 agora. Reconhecendo Jesus, que seria breve o seu trânsito terrestre e que o embuste e a mentira seguiriam no seu encalço após a morte, Jesus foi peremptório,
advertindo os amigos sobre a possibilidade do surgimento de falsos profetas, qual ainda ocorre nos dias atuais. E aí ela faz a pergunta: como distinguir esses falsos profetas? Como distinguir quais os sinais de identificação que poderiam representar a sua autenticidade, que nós pudéssemos confiar? E de imediato a imagem da árvore foi tomada como significativa e definidora da legitimidade de cada pessoa, irretorquível pelo seu conteúdo específico, graças ao qual a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. É interessante, uma coisa parece tão simples, nunca ninguém ia feito uma comparação tão perfeita. O modo de identificar os médios responsáveis que nós temos desde o tempo de Jesus já existiam. E aí ela coloca na página 179. É óbvio que somente através dos atos de cada pessoa que revelam os valores morais de cada criatura. É por esses atos que se pode avaliar se a mensagem de que alguém se faz portador é verdadeira ou não. Mediante a conduta, os interesses e conveniências, pode-se aquilatar sobre as qualidades morais do ser humano, porquanto são-lhe o documento digno de fé. As qualidades morais de cada pessoa são documentos dignos de fé. Realmente é toda a beleza que a veneranda benfeitora consolida as orientações de Jesus. Na página 179, ela diz: adindo, quer dizer, acrescentando esclarecimentos à lição neotestamentária, testamentária de testamento. Neo, de novo. Então, adindo, somando, acrescentando esclarecimentos à lição neotestamentária, posteriormente o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, informou com sabedoria, olha que coisa linda, informou com sabedoria, repassada de ternura: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A observação de João, o evangelista, é muitíssimo importante. E quantos embusteiros nós estamos acompanhando também na atualidade? É preciso abrir os olhos. Na mesma página ela continua: justo confessar que já no tempo do apóstolo João surgiram os impostores, desejando orientar as massas e auferir recursos para sua sombra, quer dizer, aquele lado obscuro de cada um, que representa o conteúdo das várias reencarnações situadas no inconsciente. A sombra, vocês já sabem, que acompanha as nossas mensagens, já sabe que a informação que a veneranda benfeitora está colocando aí se refere a um verbete criado pelo Carlos Gustavo Jung, respeitável, que vocês sabem, estudioso da psicologia analítica. Portanto, nós vamos agora repetir essa parte aí que eu achei fabulosa, interessante. Justo confessar, diz ela, que já no tempo do apóstolo João surgiram os impostores, desejando orientar as massas e auferir recursos, dinheiro, para sua sombra responsável pelos transtornos que eles causavam. Reconhecidos pelo caráter doentio, assim mesmo prosseguiam enganando outros semelhantes a eles, que se compraziam nos jogos da mentira e da disputa irresponsável pelos prazeres do ego alucinado. Que análise fabulosa! Se vocês estiverem acompanhando aí no livro, vocês vão ver, página 179, quando ela diz aqui: a imagem da árvore é novamente trazida para a avaliação, respondendo sabiamente a respeito da qualidade de que se revestem as interferências espirituais, as profecias que se referem à vida transcendental,
Então, essa avaliação para os encarnados, para os médios e para as mensagens que são recebidas também do plano espiritual, aferindo, observando se realmente elas procedem de um coração amoroso, se procedem, como disse o apóstolo João, se são espíritos de Deus. É preciso não confiar em todos cegamente só porque são médios ou se identificam como espíritos. Essas observações vocês podem encontrar com precisão no livro dos médiuns, que o nosso irmão Patrick trabalha com uma beleza de conhecimento, uma importância fabulosa de dedicação e que está trabalhando nas terças-feiras com o livro do nosso irmão Viana de Carvalho, que vocês não devem perder. É uma riqueza que ele oferece nos seus comentários. Vamos agora para a página 180. A psicologia espírita oferece a explicação clara e significativa, interpretando o fenômeno na área da mediunidade, que serve de instrumento para a pesquisa sobre a sobrevivência do ser à morte física, assim como a sua anterioridade ao berço. Portanto, olha a importância do fenômeno mediúnico, como deve ser sério, como recomenda Allan Kardec. A psicologia espírita oferece a explicação clara e significativa, interpretando o fenômeno na área da mediunidade, que serve de instrumento para a pesquisa sobre a sobrevivência do ser após a morte do corpo físico, assim como a sua anterioridade ao berço e, no intervalo entre uma e outra existência, a comunicação real, a comunicação verdadeira. É isso que interessa. Por isso que Allan Kardec olhava a mediunidade com um respeito e um valor muito extraordinário. E é isso que nós vamos ver aqui, não somente no nosso estudo do Evangelho, mas a irmã Joana de Ângeles abrindo os nossos olhos para a questão que é de uma grandiosidade e precisa de uma segurança e de uma honestidade no seu desempenho. Na página 180, pode-se constatar que a faculdade mediúnica, que permite o intercâmbio entre os dois planos vibratórios, o terrestre e o espiritual, é da alma, que o corpo reveste de células para permitir a sua ocorrência. É semelhante à inteligência, que de origem extrafísica, no corpo encontra os neurônios e outras moléculas especiais para a sua exteriorização. Mas ela faz uma coisa maravilhosa, uma comparação que permite o entendimento fácil da informação mediúnica. Agora nós vamos ver aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Veja a importância da mediunidade. No livro Seara dos Médiuns, que Patrick já estudou para nós em oportunidades anteriores, uma página de Emmanuel, um livro de Emmanuel, psicografado pelo querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos diz: a mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Olha a finalidade que ele identifica: edificar o consolo, construir o consolo e a instrução entre os homens. Duas coisas, o que nos lembra que o Espírito de verdade registrou no Evangelho segundo o Espiritismo: amai-vos e instruí-vos. Que coisa maravilhosa é a mediunidade, para mostrar a continuidade da vida, comprovar a pré-existência e a pré-existência após a morte do corpo físico, mostrando que a vida é uma só. E as reencarnações são os degraus que nós galgamos através dos recursos que nos são oferecidos por Deus, através da sua lei, escritas na consciência, para subirmos pelos degraus evolutivos na direção da angelitude. Maravilhoso. Quando eu descobri isso na doutrina espírita, eu fiquei embevecido, tive uma nova alegria de viver, um novo sentido para a vida, observando como Deus é misericordioso e bom
e o quanto Jesus fez por nós. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Esse Consolador irá relembrar tudo o que eu estou dizendo e dirá outras coisas que no momento vocês não podem suportar. Isso tudo está acontecendo, a promessa de Jesus é maravilhosa, essa promessa. Mas vamos continuar. Vamos voltar aqui ao livro Jesus no Evangelho, à luz da psicologia profunda, nas páginas 180 e 181. A mediunidade é de essência espiritual, exteriorizando-se sob a interferência e direcionamento dos espíritos, que de acordo com a sua procedência semeiam. Eu dividi. Sombras e aturdimentos, enfermidades e desaires, tristezas, ou semeiam luz mirífica de esclarecimento, de caridade e de amor. Portanto, depende a procedência dos espíritos e a moralidade do médium. Vamos agora voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, no item 9. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Vocês vejam que rigor serão tratados os impostores, os médios indecorosos, que com uma missão maravilhosa procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. No capítulo 26, item 9, o Espiritismo, compreendendo o lado sério da questão mediúnica, elevou a mediunidade à categoria de missão. Vejam o enfoque que é dado, o respeito que deve se ter à mediunidade e a grave responsabilidade que tem o médium, medianeiro, na captura, no servir de intermediário entre os espíritos desencarnados e os encarnados que precisam de orientação. Vamos observar agora o que o nosso querido mestre de Lyon, Allan Kardec, registrou em nota sobre médios com imperfeições, no capítulo 20 do livro dos Médiuns. Allan Kardec, o nosso venerável codificador, ele registrou em nota sobre os médios com imperfeições, no capítulo 20 do livro dos Médiuns, que vocês podem acompanhar. Quando ele escreveu: deve-se observar que quando os bons espíritos veem que o médium deixa de ser assistido e se torna pelas suas imperfeições presa dos espíritos enganadores, quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhes desvendam os defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem-intencionadas, cuja boa-fé poderia ser ilaqueada, prejudicada. Neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que ele possua, seu afastamento não é de causar saudades. Vejam a seriedade e o respeito como Allan Kardec tratava e nos inspira a proceder do mesmo jeito a mediunidade e o decoro que o médium deve usar, o caráter de respeito, dignidade com a doutrina espírita e com Jesus. Esta semana, assistindo a palestra que o nosso querido irmão Divaldo Franco, uma entrevista que ele deu a Mauri Júnior, que a nossa irmã Jamile, eu mandei para ela, e ela divulgou na rede de trabalhadores da casa. Eu já tinha mandado 2 e-mails anteriores, eu não queria sobrecarregar os nossos irmãos com mais informações. E ela divulgou uma entrevista de Divaldo Franco para o repórter Mauri Júnior, quando ele, em determinado momento, ele pergunta a Divaldo sobre o médium João de Deus, de Abadiânia, lá no centro do Brasil.
E ele disse que realmente o João de Deus, no início, era médium, mas ele se tornou presa dos espíritos inferiores e começou então a fugir da sua responsabilidade, terminando em acontecer o que aconteceu. Mas vamos observar o que é que está escrito aqui no Livro dos Médiuns. Eu vou repetir, para que vocês entendam como foi que aconteceu com João de Deus. Deve-se observar que quando os bons espíritos veem que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, o que é que acontece? Quase sempre fazem surgir circunstâncias que desvendam os defeitos deles. Viram que o que aconteceu? Presas quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhes desvendam os defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas, cuja fé poderia ser ilaqueada. Viram o que aconteceu, meus queridos irmãos? Uma missão tão bonita, tão nobre, e hoje ele está entre as grades, como se diz, vindo o sol nascer quadrado. Ainda bem que ele, embora fosse médium, ele não se identificava como espírita. A mesma coisa José Arigó, que eu o conheci lá em Congonhas, eu fui ver como pesquisador, e ele se identificava no início dos trabalhos que ele não era espírita, ele era católico, frequentava a missa todos os dias, domingos e nos dias santos, e no entanto incorporava o Dr. Fritz. Por isso que é preciso abrir os olhos, tomar cuidado. Este manual aqui é um manual perfeito para nós não cairmos nessas fraquezas e sermos enganados. O Livro dos Médiuns é um manual nobre que o nosso codificador nos ofereceu, orientado pelos espíritos superiores. Por isso que nós não vamos, de maneira nenhuma, deixar de lado um trabalho tão lindo como esse. Vamos aqui então na página 182. Por essa razão, a lição da árvore e frutos prossegue como lição psicológica de seleção de valores humanos, auxiliando a que sejam identificados e reconhecidos os verdadeiros profetas, os médiuns das verdades espirituais, e que, através dos seus atos, mereçam respeito e consideração ou simplesmente compaixão e socorro. Viram que o processo como é de uma seriedade muito grande para Allan Kardec, os espíritos que o ajudaram na codificação, e para Jesus, o médium é o medianeiro entre o plano espiritual e o plano encarnado. E nós não podemos aceitar embusteiros como médios nas nossas fileiras. Observemos e observo sempre o que Allan Kardec recomenda. E sua ausência não é de deixar saudades. Isso é que é importante observar, seriedade. Mas vamos agora a um livro que é meu livro de cabeceira. Aqui, Tesouros Libertadores, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 26. Olhem a orientação que ela dá, o conselho. Jesus acentuou que o seu reino não é deste mundo, e todo aquele que o serve, quer dizer, que serve Jesus, deve ter em mente essa grandiosa afirmação e pensar seriamente, sem cessar, na libertação das amarras orgânicas. O conselho que ela está dizendo não é um conselho mórbido, vou pensar na morte, pensar na desencarnação. Não é isso. Jesus acentuou que o seu reino não é deste mundo. E todo aquele que serve Jesus deve ter em mente essa grandiosa afirmação e pensar seriamente, sem cessar, na libertação das amarras orgânicas quando acontecer. Porque o que é que vai acontecer quando houver a libertação de nossas amarras orgânicas? Como? Será que eu estarei pronto para responder as perguntas que me foram feitas? Se lembram daquela passagem do Evangelho? Daqui a pouco eu vou localizar aqui para mostrar a vocês, de uma rainha de França. Daqui a pouco eu serei instruído para mostrar a vocês. Mas eu vou ver agora
o irmão Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. 70 mil exemplares vendidos. Divaldo falou há poucos dias em uma das lives lá da Mansão do Caminho, quando ele escreve aqui, no capítulo 4, mais cruel do que uma guerra, a pandemia do coronavírus ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração, e outras que deverão partir para o exílio. E vocês sabem, aqueles que tiverem condições de continuar no planeta, aceitando as lições do Evangelho, procurando e se dispondo a melhorar na prática da caridade, continuarão aqui e reencarnarão na Terra. Mas outros que forem recalcitrantes, renitentes, que não tiverem disposição para esse crescimento espiritual, eles vão partir para o exílio, em planetas inferiores, como nos disse Jesus, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas nós vamos aqui, olha, professora Amélia Rodrigues, no livro Até o Fim dos Tempos, na página 42, quando ela fala de uma reunião e Jesus deu orientações para os seus apóstolos, da seguinte forma: o anjo da morte e o anjo dos renascimentos físicos, após colherem os aficionados do escândalo, do crime, da perversão, selecionará aqueles que poderão prosseguir na terra e aqueles outros que serão enviados ao exílio em mundos inferiores, mais primitivos e infelizes, onde haverá choros e ranger de dentes. E agora é a época que nós vemos essas desencarnações, favorecendo a espiritualidade superior, fazer a separação necessária para onde aquele grupo irá ficar na terra e outros que partirão em exílio. Olha, meus irmãos, quanto sofrimento existe na terra, quanta dor, quantas provações, quantas lágrimas. Mas eu tenho aqui para você, uma informação maravilhosa. Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, na página 88. Se as instruções do amor fossem atendidas, não haveria necessidade de mecanismo de depuração por meio da dor. Vocês estão vendo? O que falta quem sofre é amar mais, resgatar o seu passado, preparar o seu futuro com a semeadura que se faz no presente. E aquilo que eu prometi a vocês, veio agora a inspiração. É oportuno lembrar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que tem o título Meu Reino não é deste mundo, no item 8, que tem o título Uma Realeza Terrestre. É uma mensagem linda, assinada por uma rainha de França, quando ela ressalta que ela, como rainha, pensou ser recebida no plano espiritual com honras, com aplausos, com luxo, e ela escreve, não num tom melancólico, mas num tom que já entendeu a segurança de como são aplicadas as leis severas de Deus. E ela nos diz aqui, isso eu gravo sempre: não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas perguntarão que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Por isso que todas as noites eu me questiono, faço avaliação, como nos orienta o nosso irmão Santo Agostinho, que fazia suas reflexões e orienta para que façamos com as suas exemplificações. E eu me pergunto, Ari, quanto bem você fez hoje? Quantas lágrimas você enxugou? São as duas perguntas que fizeram a rainha de França e ela não respondeu afirmativamente nenhuma das duas. Se nós queremos realmente buscar o reino dos céus, se nós queremos realmente ficar no planeta Terra, se nós desejamos ardentemente não ir para planetas exilados, para planetas inferiores, onde haverá prantos e ranger de dentes, de onde nós já viemos em priscas eras, devemos fazer um esforço para ficar aqui. E eu vou concluir
com a mensagem deste livro, o último livro da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Vidas Vazias, na página 211, quando ela nos diz aqui: seja a tua vida uma vida feliz pelas elevadas oportunidades que você tem de servir e amar, olhando o futuro sem preocupações de culpas ou arrependimentos tardios. O que é que ela está dizendo com isso? Porque se nós não pegamos as oportunidades de servir e amar, nós vamos desencarnar com culpas e arrependimentos que tardios e não resolverão os nossos problemas. Seja a tua vida uma vida feliz, pelas elevadas oportunidades de servir e amar, olhando o futuro, sem preocupações de culpas ou arrependimentos tardios. E ela conclui: seja a manifestação do bem e da paz, onde te encontres, e estarás em pleno reino de Deus, que se origina no coração jubiloso. São as duas últimas frases da última página deste livro maravilhoso. Por isso, meus queridos irmãos, nós vamos fazer uma reflexão neste final desta mensagem. Esta reflexão eu trago para vocês de uma passagem do Evangelho de Mateus, que eu trago há muitos anos no meu coração. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Quando Jesus relata, quando vier o Filho de Deus na sua glória, separará como o pastor as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E dirá aos da sua direita, que vocês já sabem: eu tive fome, eu tive sede, eu careci de teto, eu estive nu, achei-me doente, eu estive preso. E todos vocês atenderam às minhas necessidades destas que eu citei. Eu estou apenas adaptando para que vocês, eu não preciso citar um a um, mas que vocês possam se lembrar, que vocês já sabem. Eu tive fome, sede, eu não tive teto, eu estava nu, eu achei-me doente, eu estive preso. E todos vocês, falando para os da direita, benditos de meu Pai, estará no lugar que desde o início do mundo foi preparado para aqueles que fazem isso. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu tive teto, eu estive nu, eu estive doente, estive preso. E eles vão dizer: Senhor, nunca te vimos nessas circunstâncias. Mas todas as vezes que vocês fizessem a uns destes mais pequeninos e sofredores, eu considero que foi a mim que vocês fizeram. Olha que coisa linda! Ele considera que a ação de nós atendermos um necessitado, um sofredor, ele considera que é a ele que nós estamos atendendo. E mais, fazendo isso, não somente ele se coloca no lugar do necessitado, como a nossa ação de realizar isso nos permite sentar à direita dele no reino dos céus. E aí vocês dizem: mas Ari, precisará de dinheiro para fazer? Não! Nós somos os trabalhadores da última hora, precisamos realizar aquilo que nós fizemos em outras oportunidades. A vida está se escoando. Nós podemos, ninguém está livre de ser levado pelo coronavírus, coronavide. E se nós desencarnarmos, seremos selecionados para continuar na Terra? Será que temos propósito de fazer o bem? Responderão vocês: nós temos. E por que não faz já agora? Por que já não atua no campo do bem e da caridade? Não podemos perder tempo. É preciso que façamos algo imediatamente em benefício das pessoas. Porque nós podemos ouvir alguém dizer para nós: Ari, eu tive fome. E Joana nos diz que hoje há muito mais fome de amor do que de pão. E tem tantas pessoas que sentem falta de amor, têm fome de amor. E pode dizer: Ari, eu tive fome de amor, e você alimentou a minha alma. Ari, eu tive sede de ternura, e você descedentou com um abraço o meu coração. Ari, eu careci de teto, eu estava sem teto, sem lugar para habitar, e você me hospedou no seu coração. Ari, eu estive nu, e você me vestiu com a capa da esperança, e eu pude ver um mundo melhor dentro da casa espírita. Eu me achei doente, eu estava doente
todo-me doente, eu não sabia identificar qual a causa, e você me levou a uma casa espírita, onde eu vi uma palestra linda que me deu conforto, tomei água fluidificada, tomei o passe, saí dali renovado da casa espírita, e aí eu estive preso aos meus vícios, às minhas mágoas, os meus ressentimentos, presos aos meus ódios, aos meus rancores, e você me mostrou a verdade que liberta, e eu me libertei de tudo isso, porque é terrível quando nós temos mágoa, ressentimento. Desencarnar com esses sentimentos é doloroso para o plano espiritual nos receber dessa forma. Por isso eu apelo para vocês, suplico com um amor paternal que eu desejo a todos vocês e desejo a mim também do mesmo jeito. Aproveitemos a oportunidade. O tempo está se escasseando para todos nós. Eu vi ontem a reportagem na televisão, os leitos da UTI dos hospitais, jovens de 20 a 40 anos estão superlotando, ocupando esses leitos. Nós não podemos agora perder a nossa reencarnação. Precisamos ter o mérito, o merecimento para podermos continuar na Terra, junto aos nossos amigos, complementando as coisas que ainda não completamos, iniciando outros planos lindos que nós assumimos antes desta reencarnação e nem sequer iniciamos. Mas vamos fazer esforço para isso, meus queridos irmãos. Primeiro, vamos assistir às palestras, as diversas palestras que instituições nobres que estão realizando. A Casa de Guará tem segunda-feira, terça-feira, tem quinta-feira. A Mansão do Caminho, que está ligada ao nosso Instagram, e está lá o enunciado todos os dias. Há manifestações, há exteriorização de palestras, comentários valiosos. Vocês não podem ficar imunes a esses alimentos da alma, a instrução, as orientações, a educação espiritual. Mas é preciso agir. É preciso procurar as pessoas que estão necessitadas, fazer as preces pelo nosso amigo fraterno, que não foi concluído ainda, fazer as nossas orações, eliminar todas as nossas queixas, porque, segundo a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, nós não somos dignos, não temos o direito de queixa pelas benesses que Deus nos oportuniza para que tenhamos a possibilidade de nossa redenção. Estendamos as nossas mãos à charrua e vamos trabalhar, oferecendo a nossa palavra para consolar, oferecendo os nossos braços para erguer os nossos irmãos, oferecendo os nossos ombros para que eles aqui descansem e chorem, e vamos chorar com eles se não pudermos oferecer outros recursos, mas ofereçamos o alívio, o nosso apoio, na nossa dedicação a Jesus, que Ele vai nos amparar, vai nos assistir a todos, e estará de braços abertos sempre à espera de nossa redenção, tão demorada, mas que um dia surgirá, com a alegria do entusiasmo que levaremos conosco, a doutrina espírita no coração, procurando seguir sempre as pegadas de Jesus e fazendo com que as luzes do nosso amor se espalhem como centelhas em todas as nossas pegadas, para que possamos um dia verificar no futuro, em nova reencarnação, que essas pérolas brilhantes estarão brilhando em nossos próprios caminhos, conforme prevê a lei de causa e efeito. Que Jesus os abençoe, meus queridos filhos do coração. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, os abrace carinhosamente, fortalecendo o ânimo de cada um, fortalecendo e ampliando a paz, a alegria de viver, a esperança e a fé, para que possamos suplantar todos os obstáculos e, quando houver a nossa desencarnação, nós podermos, com toda a paciência e uma tonalidade de muito amor, dizer quantas lágrimas nós enxugamos, quanto de bem nós fizemos, ressaltando que tudo isso fizemos com o amparo do Evangelho de Jesus, no pensamento, na boca e em nossas ações. Fiquem com Jesus e que Deus os abençoe.